Olá, sejam muito bem-vindos à continuidade do estudo de 2 Coríntios. Hoje nós finalizaremos o capítulo 1 a partir do verso 12 e também entraremos nos primeiros 4 versos do capítulo 2, que é uma continuidade do assunto. Então vamos iniciar com uma breve oração. Senhor Deus, nós te pedimos que o Espírito Santo de Deus esteja revelando a Tua palavra, esteja nos capacitando a entendê-la e a usá-la para nossas vidas, Pai, como ensinamento, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura da palavra, a partir do verso 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência é que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem, e espero que vocês entendam completamente. Como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Com essa confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou, ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim, simultaneamente, o sim, sim e o não, não? Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele houve sempre o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam se alegrar, confiando que em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês, porque lhes escrevi por meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, para que vocês ficassem não para que vocês ficassem tristes, mas que soubessem do amor que tenho por vocês. Então aqui este texto que nós vamos estudar hoje tem tudo a ver com uma mudança de planos de Paulo. É a defesa dele, a explicação dele, explicar o porquê ele fez isso, né? Aí eu pergunto a você já mudou algum plano? Com certeza, né? Quantas vezes a gente não muda de planos, né? E as suas explicações em relação à mudança foram sinceras? Você buscou a direção de Deus? Né? Vamos ver o que Paulo fez em relação às mudanças de plano, né? Então, qual a mudança básica no plano de Paulo? Uma breve introdução aqui.
Ele prometeu visitar os Coríntios uma vez, mas passar lá o inverno todo, praticamente uns 4 a 5 meses. Aí depois ele falou assim, não, eu vou ir na ida para Macedônia e na volta paro novamente em Corinto, por menos tempo neste caso. E só que o que aconteceu foi que ele foi na ida, mas na volta ele desistiu, né? Então ele passou só uma vez em Corinto. E em função dessas mudanças, né, acusaram Paulo de ser um homem leviano, sem palavra, sem integridade, né? E tudo isso deixou Paulo muito triste. Então vamos ver qual a defesa de Paulo para essa mudança de planos. Primeiramente, ele falou que estava de consciência tranquila, porque ele tinha seguido os padrões de Deus e não a sabedoria humana. E consciência, né, a palavra lá no original, no grego, né, significa assim, o nosso espírito aprova quando fazemos o que é certo ou acusa quando fazemos o que é errado. Mas, por outro lado, nem sempre a nossa consciência está alinhada ao padrão de Deus, né? Às vezes a nossa consciência pode estar tranquila, mas não agradar a Deus e vice-versa. Então, por isso que a importância da gente sempre buscar a direção de Deus. E Paulo também no verso 13 falou lá, escrevemos aquilo que lê e entende. Então, era a sinceridade de Paulo no escrever. Ele não estava mandando um recado indireto, não estava de mimimi, como se fala hoje em dia, né? Então, o que ele escreveu era para ser entendido, né? E ele também falou no verso 14, né? Seremos a glória de vocês e vocês serão a nossa glória no dia de Jesus. Então, Paulo, ele foi o pai espiritual deles. Então, no dia do Senhor, o Paulo ia apresentar aquelas vidas ao Senhor. Então, seria a glória. Mas também, Paulo esperava que fosse a glória deles. Paulo fosse a glória deles, né? Que eles reconhecessem a integridade no ministério, na vida e em suas cartas. Verso 15. Com essa confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês para que tivesse um segundo benefício. O que é esse segundo benefício? Era novamente eles terem a presença de Paulo lá para que eles tivessem um maior crescimento espiritual. E isso não foi possível, né? Paulo não foi. E quais os argumentos de Paulo para não ter voltado a Corinto conforme planejado? Está nos versos 23 e 24 e o início do capítulo 2. Primeiramente foi poupá-los de serem disciplinados naquele momento. E foi por amor, né? E aí no verso 24, Paulo falou assim que preferia ser cooperador da alegria deles, né? E não exercer o domínio ou autoridade sobre eles naquele momento. Muitas vezes a gente quer resolver tudo logo. Aí às vezes os ânimos estão quentes ou a situação está crítica e aí parece que a coisa só piora. Então tem momento de desistir, dar um tempo, né? E aí foi o que Paulo fez. Ele não retornou porque ele, naquele momento ele percebeu e foi a direção de Deus. Não é o momento de tentar discipliná-los. E depois no início do capítulo 2, né, Paulo fala que decidiu não voltar a encontrá-los em tristeza, né? Porque a primeira ida tinha sido muito triste, tinha havido problemas entre eles. Então Paulo decidiu, não vou voltar novamente em tristeza. E aí ele fala nos versos seguintes, se nossa visita causasse mais dores, quem iria me alegrar? Porque Paulo esperava alegrar-se, vendo a transformação deles, vendo uma mudança de conduta deles e alegrar-se na alegria deles também. Então, Paulo também por esses motivos decidiu não ir, né? Mas ao invés disso, ele resolveu escrever uma segunda carta. E essa segunda carta foi uma carta severa, né? E ele escreveu assim, sofrendo muito,
não foi uma coisa, não seria a primeira opção dele, né? Mas era necessário. Então ele escreveu em sofrimento, em angústia de coração e com muita lágrima, mas foi por amor a eles e sabendo que traria alegria depois. Que às vezes, assim, depois de tudo tratado conforme a direção de Deus, né, vem alegria, porque aí é o tratamento de Deus e isso dá alegria, e era isso que Paulo esperava. E essa carta, né, essa carta severa, ela foi levada por Tito e ela realmente produziu resultados positivos, mas isso a gente vai estudar melhor lá no capítulo 7. Agora dos versos 17 ao 22, né? Primeiramente o 17. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente sim, sim e não, não? Então, essas mudanças de conduta, né, levaram os coríntios a acusar Paulo, né, de leviandade, de não ser um homem de palavra, de o sim e não dele serem ora sim, ora não, para a mesma coisa, né? Mas Paulo fez essas perguntas, mas claro que estava esperando o não, né? E agora os versos 18 e 19. Vamos reler porque eles são profundos também. Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano, esse Silvano é Silas, tá? Timóteo, não foi sim e não, pelo contrário, nele sempre houve o sim. Então, assim como Deus é fiel, então aquele que prega o Evangelho, Paulo, ao pregar o Evangelho, também deveria ser fiel, né? Deveria ser verdadeiro nas suas palavras, porque o Evangelho ele não pode ser sim e não. E depois, ali fala, né, de Jesus, né? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, não foi sim e não, mas nele houve sempre o sim, né? Jesus sempre fez a vontade do Pai. Ele cumpriu o seu propósito, mesmo em meio a sofrimento. E isso a gente pode ver, né, em Mateus 26, né, quando ele fala: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui, mesmo ele sabendo que ia sofrer, ele falou: mas sim como tu queres. Então, em Cristo houve sempre o sim. E as nossas palavras, elas também devem ser coerentes, elas devem ser sinceras, devem ser verdadeiras, devem ser, não devem ser ora sim, ora não. Vamos lá ver o que Jesus falou no Sermão do Monte, no verso Mateus 5,37, né? Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, a nossa palavra, assim como foi com Jesus, assim como Paulo falou, é sim, sim, não, não, a nossa também. Porque o que passar disso não é de Deus. E agora o verso 20. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Então aqui, prestem bem atenção, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Esse nele, a gente vê que no verso 19 estava falando do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então todas as promessas têm o sim de Deus, mas por meio de Jesus Cristo. Então, a Bíblia está recheada de promessas. Mas essas promessas são para todos? Não, são para aqueles
que estão em Cristo Jesus. Por isso que a gente vê assim, Jesus é o caminho, Jesus é aquele que tem nele o sim, Jesus é o Salvador, né? E através dele nós podemos sim ter o sim em todas as promessas de Deus. E a nós cabe dizer o amém em Cristo Jesus também. Para quê? Para que Deus seja glorificado. Agora os versos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, Paulo aqui estava novamente fazendo uma defesa do seu ministério, do seu apostolado, né? Ele falou, foi Deus quem o escolheu, quem o comissionou, né? Ele falou que Deus confirmou, Deus ungiu, Deus selou e deu o penhor do Espírito, né? Então, poderia haver nele, não poderia haver nele sim e não, porque ele foi um enviado por Deus também. Então, não havia nele qualquer adulteração ou qualquer má intenção, porque ele estava ali cumprindo o propósito que Deus tinha para ele. E Paulo, ele ressaltou esses 4 pontos, né? Que é a confirmação, a unção, o selo e o penhor do Espírito, né? Então ele ressaltou esses 4 pontos para evidenciar as suas credenciais para pregar o Evangelho. Diz assim, olha, eu sei que quem me enviou foi o Senhor, né? Que foi o Espírito de Deus que confirmou, que ungiu, e a presença do Espírito lhe deu autenticidade para cumprir essa missão. E aí vamos ver o que significa nos confirma, né? Confirma no grego, né, significa um relacionamento legal indiscutível ou indestrutível. E também pode ser a garantia de autenticidade e de qualidade. Deus confirmou o ministério de Paulo com autenticidade e garantia. Deus, tipo assim, não foi ao acaso, não foi ele que se propôs, mas Deus selou, confirmou, né? O chamou. Depois, ali vem nos ungiu. Então, Paulo foi ungido por Deus. Essa unção é um rito de comissionamento, né? Para enviar, para designá-lo, né? A cumprir aquele propósito, né? E Paulo foi ungido pelo Espírito de poder para testemunhar o Evangelho de Cristo, principalmente entre os gentios. E depois pôs o seu selo. O que significa selo, né? Paulo, né, ele foi selado por Deus, e selo é um símbolo de legitimidade, de propriedade, de inviolabilidade, né? E a gente vê assim que às vezes tem aquelas cartas, né, que selava. Antigamente eles selavam com um selo feito de cera, né, na época bíblica, né, para ficar aquele carimbo, né, de saber que era autêntico, né, de quem estava enviando, que tinha um proprietário. Às vezes também tem animais que são selados, né, que aí garante a propriedade. Este é do proprietário tal, né? Então, selar é uma garantia de propriedade, legitimidade, né? E vamos ver o que em Efésios 1:13 fala sobre o selo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então aqui fala, depois de ouvirem a palavra de Deus, a palavra da verdade, né? A palavra do evangelho, a pregação do evangelho, né? Depois de ter crido
em Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus. Aí recebe-se o selo do Espírito Santo. A gente é selado pelo Senhor, né? É como se fosse assim, Deus, ele nos coloca de uma forma tal que o inimigo não tem poder sobre nós. É propriedade exclusiva de Deus, né? Somos propriedade exclusiva de Deus. E também, em 2 Timóteo 2,19 fala: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Pelo selo, nós somos conhecidos de Deus. Naquele grande dia, a gente vai chegar lá, se apresentar. A gente vai estar com o selo do Espírito Santo, selados pelo Senhor. E a gente vai ser conhecidos pelo Senhor, porque a gente vai pertencer. A gente pertence e vai continuar pertencendo a Ele. E Paulo agora fala do penhor, né? Deu o penhor do Espírito. Então Paulo também recebeu o penhor do Espírito. Penhor. O que significa penhor, né? É a garantia de um pagamento integral depois de efetivada a primeira parcela. Então, assim, dar a primeira parte é uma garantia que vai haver a quitação final. É uma garantia de que tudo vai ser concretizado, né? Deus nos deu o Espírito Santo como penhor por meio de Jesus Cristo. Então, o penhor é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que Deus nos deu através de Jesus Cristo novamente, né? Então, Deus nos deu esse Espírito Santo, né? Como um depósito, como uma garantia que o pagamento total ocorrerá no devido tempo, no tempo do Senhor. E o Espírito nos foi dado como penhor, como garantia da nossa participação nas bênçãos da era vindoura, né? Agora a gente experimenta o quão bom já é ter o Espírito Santo de Deus com a gente, porque Ele consola, Ele nos dirige, né? Mas é apenas um sinal, né? É uma garantia da nossa participação da era vindoura, cujo resgate final será na nossa glorificação. E pelo penhor do Espírito, experimentamos e temos o benefício de uma parte futura no presente, ao mesmo tempo que torna-se uma garantia do futuro. É uma pequena degustação, né, poderíamos dizer, né? Então, é aquela presença hoje, mas é uma garantia do futuro também. E em Efésios 1,14, que é o verso seguinte, aquele que a gente leu sobre o selo, né? O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança que o Senhor tem reservado para aquele dia, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então vamos fazer nossa oração final. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, te pedimos que você continue falando conosco, que nós possamos aprender mais e mais com esta palavra abençoada, que nós possamos ser abençoados, que nós possamos ficarmos sempre firmes para o dia do Senhor, que te agradecemos pelo que você já fez conosco, por ter nos selado, por ter entregado o Espírito como penhor para garantir a nossa herança lá na frente. Pai, muito obrigada por tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.